Salve peixeiros Corolho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises e vlogs próximos, beleza? Embora minha voz esteja um pouquinho ainda ruim, um pouquinho rouca, quem presenciou aí o último vlog, desculpe mais uma vez pelo meu estado de voz que está melhorando aos poucos, mas agradeço como sempre pela atenção, para pelo menos assistir a crônica deste jogo que foi Internacional 1 Santos 0, resultado previsível, embora a equipe anfitriã tenha dado mole, o Inter deu chances para o Santos empatar, mas a nossa limitação técnica deste elenco é tanta que não dá para se esperar muita coisa desse time nesta temporada, a não ser apenas se manter na Série A. A vitória no meio da semana ante o Atlético Paranaense, às vezes dá algum lampejo de esperança para o Santos, a almejar missões maiores, mas depois vem a ducha de água fria, vem o choque de realidade. Esse time, embora tenha tido alguns desfalques, bom, talvez o mais importante desta temporada tenha sido o Rodrigo Fernandes, que não jogou, e mais uma vez jogou o Camacho de primeiro volante, Orlando Ribeiro, mais um treinador que acha que Camacho pode ser o primeiro volante, e pior, ele colocou Carlos Sanches como segundo volante, como um cara para fazer articulações que um jogador de 38 anos não tem mais perna para isso, e durou até mais do que devia nesta partida. O Orlando demorou demais para mexer, para tirar, e podia ter colocado, quando é o risco do Santos ter terminado com um jogador a menos, visto que o Luiz Sanches, com 38 anos de peso, não conseguir chegar, sempre atrasado nas bolas, comprometendo até a permanência dele do jogo, podia ter sido expulso até, tinha tomado amarelo, podia ter tomado o vermelho, em 3 lances seguidos em que ele chegou atrasado, em 3 faltas que ele cometeu. E o resto desse time não ajuda nem um pouco, né? Com o Luan, que reclamou de ter sido substituído, mas para baixar a bolinha desse Luan, que embora tenha sido fundamental na última partida, na vitória, não dá para se esperar muito dele também não, porque é outro que não tem condições também físicas também na partida. Embora ele ter reclamado, talvez com certa dose de razão, a razão dele, mas pelo que se apresentou hoje, uma equipe que depende única e exclusivamente dos lampejos do Ângelo, e nem vou dizer do Soteldo, que retornou a essa partida. O Ângelo foi o cara mais acionado no jogo. Bola pro Ângelo para ver o que acontece. Esse é o time do Santos hoje. Não é um time que tem criação, nem até redundância falar sobre isso, uma equipe que não tem cabeças pensantes para fazer articulações, para ter movimentações, jogadas de aproximação, dependendo de um garoto de 18 anos, um bando de marmanjos dependendo de um garoto de 18 anos que mal tem espinhas na cara, para a gente ter alguma referência no ataque, para fazer criações de jogadas, para a bola poder chegar no nosso centroavante, que mais uma vez não chegou. E nem vou culpar o Marcos Leonardo, embora eu tenha dito no último vídeo que tem um certo recurso nele que falta, que é chamar a marcação em bolas longas, mas nem isso o Santos teve hoje, nem isso o time do Santos teve hoje. Foi apenas troca de passes totalmente infrutíferos, totalmente inúteis, para chegar no Ângelo, para ver bola estilo Neymar, nos tempos áureos dele, bola do Neymar para ver o que acontece. Foi assim o Santos nessa partida. Enquanto que o Inter conseguiu achar um gol numa falha de marcação nossa, mais uma vez numa falha de meio nosso, com jogadores que não têm características de marcação. O Camacho, mais uma vez, eu vou dizer aqui, vou dizer novamente, não tem cacuete para jogar de primeiro volante. Ele próprio se convenceu quando está no Santos aqui, que pode jogar de primeiro volante. Todos os treinadores que passam pelo Santos, inclusive até o interino, acha que o Camacho é primeiro volante. Não é, ele não tem característica de primeiro volante. E juntando um semi-aposentado com o Sanches para fazer cobertura de zaga, meu amigo, é fatal. Livre, leve e sofro de marcação, e podia ter sido mais, não fosse a falta de pontaria do adversário, que depois apenas não fez muito esforço para garantir o resultado, porque um time como o Santos, que tem, por exemplo, jogadores com essas características que eu citei aqui, o Soteldo, mais uma vez, muito pressionado, muito marcado, e não dá. E, inclusive, a falha, mais uma vez, tática, e não é isso, não é de hoje, não vou até criticar o Orlando por isso, mas até na época, até desde o Bustos, e passando até pelo Lisca, que os nossos laterais não andam sendo muito onipresentes nas jogadas no auxílio para as pontas. Nem do lado do Natan, do lado direito, e nem o Lucas Pires, que entrou hoje, do lado esquerdo. O Lucas Pires, inclusive, tem a formação e se destacou justamente pela vocação ofensiva dele, mais da vocação ofensiva do que de marcação. E não se viu hoje, mais uma vez,
Mais uma vez temos jogadores de pontas de lança sendo pressionados com 2, 3 marcadores da equipe adversária, enquanto que nós ficamos com essa toquinho de jogo vertical para ver o que acontece, se procura algum espaço, para ver se tem algum lampejo individual de alguém. A falta totalmente de sincronia, falta de ideias que esse time do Santos apresenta. E merecemos estar na posição que estamos. Não dá para esperar dessa equipe coisa maior do que isso. Não dá para. Individualmente falando, hoje, por exemplo, o João Paulo não tem nem culpa do gol que tomou. Ele podia ter sido até pior. Por exemplo, nas falhas até dos nossos zagueiros aí. Uma vez, agora o Luiz Felipe, que ele teve que entrar no lugar do Maicon, deu alguns problemas aí de falta de tempo de bola, por falta de ritmo de jogo também. Quase pôs tudo a beber, podia ter sido expulso de bobeira no lance do segundo tempo, fora do lance, que meteu a mão na cara de forma desastrosa, vou dizer de maldade, mas sim de ruindade mesmo, de falta de malícia. Até o próprio Eduardo Bauerman, por exemplo. O Bauerman que por muito pouco, quase pôs tudo a perder num lance, uma suposta falta de ataque, que ele escorregou. Ele podia ter sido puxado, mas ele escorregou, ainda reclamou, teve a audácia de reclamar a falta. Não foi, Bauerman, não foi. Você que falhou. Você que falou da proteção de parede. E outra, Natan, já falei dele aqui, fraco demais, ao ponto de o Orlando ter que colocar o Auro. O Auro, que foi trazido, todo mundo sabe, pelo Dracena, que não adiciona coisa nenhuma, tanto que entrou no lateral, entrou esse rapaz, e ele está sendo agora a reserva do Natan. Para entrar a poucos minutos do fim da partida, para não apresentar coisíssima alguma. Já falei do Lucas Pires, Cabacho já falei, Sancho já falei, Luan já falei, Ângelo é o único cara que hoje foi o que deu algum ar de respiro nessa equipe, mas não dá para se depender apenas do garoto dele, apenas do Ângelo, não dá para se depender. Um time com uma Marmanjo de 38 anos, outro com 30 que está chegando agora com o Luan, não tem explicação. Esse time é totalmente limitado, galera, não dá para esperar muita coisa do Rueda, esperando, né, dos céus, uma divina a esperança dos céus para a gente ter alguma vaga na Libertadores. Não dá. Esse time do Santos aí, não dá para se esperar muita coisa não. Para destacar, talvez a única coisa, além do Ângelo, talvez a raça do Lucas Barbosa, que pelo menos deu algum alento aí, né, uma tentativa para a gente poder desafogar esse time totalmente travado de ideias no campo ofensivo. E a estreia do Ed Carlos, que muitos, quem acompanha a base, como eu, estavam torcendo para o Ed Carlos ter alguma chance, embora podia ter entrado até antes, o Orlando cumpriu a promessa dele e colocou o Ed Carlos em campo. Lógico, não dá para se esperar muito agora, nesse início de carreira profissional, agora entrando na equipe principal com um jogador que tem o potencial, demonstrou na base, tem o potencial, espera-se que ele tenha nos jogos futuros aí, reproduzir, né, as esperanças que se tem com relação a ele em termos de habilidade. Foi um começo e tomara que ele corresponda nos próximos jogos, porque estamos precisando. E o Sandri, hoje, deu um pouquinho mais de combatividade, até excessiva até. Foi inconsequente em algumas jogadas que ele entrou no lugar do Camacho e esse também tomou o cartão amarelo, infelizmente. Mais um resultado esperado, previsível desse time, que não dá, mais uma vez, embora sendo repetitivo aqui, não dá para se esperar muita coisa de uma equipe que não tem ideias, não tem desenvoltura, é inimigo do nosso camisa 9, seja ele, pode ser o Marcos Leonardo, pode ser o Juan Seco, pode ser o Angulo, que qualquer jogador que entrar no camisa 9 vai passar fome e não é de hoje. Mas galera, mais uma vez, agradeço mais uma vez pela atenção, deixe sugestões de críticas, comente aí para fortalecer o canal, e Santos sempre Santos e até a próxima, valeu!